Oferecimento NDC4 Publicidade e Quality Logística. Sejam bem-vindos a mais um programa Logística em Foco. O assunto de hoje é modelagem e processos operacionais em grandes operações. E está aqui conosco hoje o Hernani Rossito, da Mendes, Almeida e Rossito Consultoria. Hernani, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Anderson, também pela oportunidade. E o principal objetivo do nosso programa é trazer o máximo possível de informações para os nossos telespectadores, né? A gente tem os mais variados profissionais e pessoas que nos assistem, a pessoa que não conhece nada de logística, que está precisando entender um pouco mais, né? Precisa primeiro entender o que é um pallet, o que é uma estrutura porta-pallet, até de alguns assuntos um pouco mais complexos, que é esse que a gente vai falar, Hernani, e a gente vê que a nossa classe, né, ela é muito desprovida de informações variadas. A gente vê que o público ele fica muito ali parado no seu mundinho, né, no seu dia a dia, porque as operações são muito nervosas, ele não consegue sair dali. E é um prazer a gente poder levar isso sempre para o nosso telespectador e para quem quer conhecer um pouco mais dessa atividade que representa quase 15% do PIB nacional, né? Sem dúvida. E é verdade o que você está falando. Muita coisa acontece com muita grande velocidade, muita novidade, muita inovação. E as pessoas precisam se preparar, as empresas precisam se preparar para se modernizar, baixarem seus custos, se tornarem mais competitivas. Porque um ano ele já fica atrasado e bem Sem atrasado, dúvida, né? É verdade. Eu costumo relacionar a logística à tecnologia, né? Uhum. Então, você deu um vacilo qualquer e perdeu algum tipo de inovação que está aí no mercado, você fica alguns anos para trás, né? Primeiro se apresente, Hernani, fale um pouco sobre você, aí, um pouco sobre sua experiência, o que você tem feito na área de logística. Muito bom. A minha formação profissional é na área de planejamento de produção. Trabalhei muito tempo nessa área, gerenciei essa área por muito tempo. A área de gestão industrial, também na área de suprimentos e planejamento de materiais. Eu costumo dizer que eu trabalho na área de logística muito antes dela ter esse nome. Trabalhei muito tempo em empresas multinacionais nesses segmentos, nessas atividades, empresas do ramo automotivo, de autopeças, eletrônica focada em telecomunicações e também eletrônica embarcada. E por 15 anos eu fui gestor de projetos de um grande operador logístico na região de Campinas. E desde 2009 eu tenho a minha empresa de consultoria, Mendes de Almeida e Rossito. Você hoje, dentro de outras atividades, trabalha com processo de layout, modelagem de processos industriais em grandes operações, né? E acho que uma coisa importante, eu já vi muitos processos de consultoria dentro de empresas, né? E infelizmente, muitas vezes esses processos, as próprias empresas não conseguem levá-los adiante, né? Vocês montam toda uma estrutura de trabalho, de gestão, remodelam todos os processos, mudam, fazem tudo aquilo que tem que fazer e muitas vezes as pessoas, ou as empresas, ou as pessoas não conseguem ir adiante com os processos. Como fazer para dar continuidade nesses processos? Você já teve esse tipo de operação de trabalho, de fazer e depois o negócio não dá continuidade porque eles não conseguiram dar seguimento por qualquer motivo? Em geral, esse tipo de coisa acontece nas empresas porque, muito provavelmente, os processos não são robustos o suficientes para que se perpetuem, primeiro aspecto. Segundo aspecto, talvez por conta de mudanças nas políticas das empresas. Ou as empresas de consultoria, ou aqueles que tomam a decisão em fazer mudança nos processos, não têm uma visão de longo prazo, uma visão mais estratégica do negócio da empresa e acabam tomando decisões ou fazendo implementações muito superficiais. Isso é um dos motivos também, na minha visão, de que as empresas acabam perdendo, né, ao longo do tempo. E um outro aspecto que eu diria que é até nocivo nos dias de hoje para as grandes empresas, ou nas empresas de uma forma geral, é a questão do turnover. A mudança de profissionais numa velocidade muito grande, por isso que eu digo, ela é muito nociva e isso acaba fazendo com que se percam processos, se perca skill, se perca experiência na empresa. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar algumas empresas grandes até e que investiram grandes somas de dinheiro em
transformações operacionais ou em ferramentas de sistemas, e elas acabaram sendo deixadas de lado porque as pessoas foram mudando, não se teve um processo de perpetuação dessa experiência, não teve treinamento e formação de multiplicadores. E você falou que está totalmente ligado, né? O turnover está totalmente ligado ao processo robusto, né? Sem dúvida. Porque se você tem um processo robusto, muito bem montado, muito bem definido, você pode trocar as pessoas, é lógico. A troca, o turnover, ele vai sempre causar algum tipo de impacto, né, negativo, com produtividade, com aumento de custo, sem dúvida nenhuma, mas que ele pode continuar. Né? Acho que da mesma maneira que a gente fala as implementações e implantações das operações. Né? Você vai implantar, você demora um pouco mais, gasta um pouco mais, mas se você tem um processo robusto, rapidinho você ali se nivela, estabiliza e dá continuidade, né? Sem dúvida. Então, e essa robustez ela está ligada diretamente a você ter esses processos escritos, né? Processos operacionais, SOPs, enfim. Se for uma questão de treinamento, ter boas apostilas bem elaboradas e treinamento, isso em especial, treinamento e formação de multiplicadores. Eu acho isso fundamental para as empresas. Fala para a gente, quais são as maiores dificuldades que você encontra hoje em processos de consultorias dentro das empresas? E como é que a gente pode, como é que pode se resolver? Como é que podemos resolver esses problemas? Perfeitamente. Uma das dificuldades grandes é a obtenção de dados, porque todo processo, todo projeto de consultoria começa com um diagnóstico. E esse diagnóstico depende diretamente de dados, de informações que a empresa precisa prover para a consultoria, para que ela possa fazer esse diagnóstico bem aprofundado. Diagnóstico esse que vai resultar num direcionamento ou soluções que exigem robustez nas suas diretrizes, na sua exatidão. E muitas vezes as empresas subestimam, achando que tem disponibilidade desses dados, eles estão mais fáceis de serem coletados e muitas vezes não estão. Então, esse é um dos desafios que a gente enfrenta como consultoria. Muitas vezes ele não tem, mas muitas vezes ele não sabe onde buscar. Não sabe onde buscar, é verdade. E a disponibilização de dados pode acarretar em novas necessidades. Então, isso é um fator que pode, inclusive, atrasar um pouco o início do projeto, ou a fase inicial do projeto. O segundo aspecto é a questão da quebra do paradigma interno. Muitas vezes, profissionais, ou alguns profissionais, aqueles que não estão bem preparados ou não estão bem informados com relação àquele benefício que esse projeto vai trazer, isso acaba se tornando um paradigma. Não é? Então, é uma coisa que precisa ser bem trabalhada. Um terceiro aspecto é a questão a dificuldade, às vezes, ou a demora na implementação das soluções. Isso também, a empresa, por questões de investimento, seja lá, enfim, qualquer problema que possa trazer. Questões culturais, de solução de problemas. Né? Exatamente. Empresas que às vezes eu vejo muito, principalmente as grandes empresas, para contratar uma pessoa demora 2 semanas. Né? Pois é. E aí você tem já toda uma morosidade no processo que acaba afetando os processos maiores, com certeza. Eu tenho uma experiência de um amigo que ele é diretor de projetos, né? E ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante que ele teve que fazer, principalmente quando você vai para as grandes empresas e tem ali SAP, os grandes sistemas, né, que são bem complexos. Né, e ele falou para mim o seguinte, nós demoramos ali 1 ano trabalhando dentro desse processo, 1 ano dentro da nossa empresa, dentro de um SAP, buscando todos os locais que se podem buscar informações, volumes e o que quer que seja, né, produtos, ABC e tudo mais, e fizeram uma cartilha com mais de 50 páginas, mostrando para as pessoas para quem eles iam prestar o serviço de consultoria, entregando ali, falando, olha, os dados que eu preciso, no SAP, por exemplo, né, eles fizeram de vários sistemas, estão aqui. Então é só você entrar nessas telas, nessas páginas ali, você vai entrar e você vai tirar as informações dali. Eu achei fantástico, né? Você acaba ganhando um tempo, perdeu 1 ano ali de tempo, né, que acaba ganhando vários anos. Ganhando em qualidade e, como eu sempre costumo dizer, em robustez naquilo que vai ser dado como solução. Eu achei fantástico. Né? E você falou uma coisa importante, acho que uma coisa importante também
Porque as empresas, às vezes, isso vem de cima e ele contrata uma consultoria, vem lá de cima, ninguém ficou sabendo, e o dono do projeto ele chega e fala, olha, a partir de tal dia tem um trabalho assim, vai começar e você vai ter que tocar esse negócio. Né? Eu acho que também a venda, né, do projeto, do conceito para o sponsor ou para o responsável pelo projeto é muito importante também, né? Fazer com que ele compre internamente aquele negócio, porque às vezes vem de uma maneira que ele não gostou muito, e eu mesmo já tive isso, né, de chegar um negócio e falei, poxa, assim, esse negócio não vai dar certo, né? Acho que isso também é um ponto importante. Né? Isso é uma preparação interna que, em geral, demanda um longo tempo de preparação, de convencimento, enfim, de fazer a penetração em todos os níveis da empresa onde vão ser trabalhados essa consultoria. E principalmente, garantir que esses profissionais que vão estar envolvidos nos projetos tenham a sua disponibilidade de tempo. Porque hoje se acumulam atividades, as agendas são extremamente apertadas e nem sempre esses profissionais estão disponíveis para te atender no projeto. Hernani, a gente está indo para o final do nosso primeiro bloco e a gente conversou bastante. Você tem experiência e faz trabalhos fora do Brasil, faz no exterior, né? E acho que isso é bem interessante para a gente poder falar um pouquinho sobre cultura, entender como é que funcionam esses trabalhos fora do Brasil. No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre o assunto. Voltamos já. Estamos de volta. Hernani, fala aí um pouquinho para a gente desses trabalhos que você faz fora do Brasil. Você faz um trabalho de consultoria para países também fora do Brasil, né? Conta um pouquinho para a gente aí do que você faz. Eu acho que uma boa experiência que eu posso contar é de um projeto que eu fiz em Angola, para o governo de Angola. É um projeto bastante abrangente e que iniciava com levar material do exterior, né, buscar fazer aquisição no exterior todo, internacional, de gêneros de primeira necessidade, material de acabamento para construção civil e vestuário. E esse trabalho demandava fazer todo o trabalho de trânsito internacional, desembaraço aduaneiro no país, posicionamento de centros de distribuição. Isso nacional, não regional, para o país todo, em Angola. País para Angola, né? E posicionamento de CDs e distribuição para o mercado. Então, esse trabalho, na verdade, virou um grande escopo técnico para o governo. Eu acabei não fazendo a implementação, embora eles tenham insistido para que eu fizesse essa implementação, mas em função... Não quis se mudar para Angola? Não quis me mudar para Angola. Tem uma dificuldade muito grande, é um país maravilhoso, pessoas maravilhosas, mas as dificuldades com que se vive lá, elas assustam um pouco. Então eu acabei fazendo o escopo técnico do projeto, teve uma certa insistência por parte do governo para que eu fosse para lá, mas eu acabei tomando a decisão de não ir. É uma decisão bastante pessoal, envolvia família, enfim. Então essa é uma experiência internacional importante no meu currículo, no currículo da minha empresa, e também falar um pouco sobre as viagens internacionais por conta de benchmarking, de busca de tecnologia ou transferência de tecnologia, seja com ferramentas de gestão, seja em processos. Posso citar um exemplo de um projeto que eu venho conduzindo, que já está há quase 2 anos de projeto e bastante avançado, que é a construção de o maior centro de distribuição da América Latina para calçados, onde, por conta dessa viagem, por conta de conhecer a tecnologia no exterior, estamos sendo pioneiros nesse projeto em trazer as primeiras máquinas para o país, máquinas que trabalham em corredor muito estreito. São empilhadeiras especiais que trabalham em corredor muito estreito. É uma tecnologia absolutamente nova, por isso pioneira, justamente. Qual o tamanho do corredor especificamente? O corredor de 1,80 m. 1,80 m. E chega a 14,5 metros de altura. São máquinas quase que automáticas, ela tem um operador, e o operador está lá basicamente para trocar a máquina de corredor e fazer o ajuste da operação, dar o aceite da operação. Mas a máquina trabalha praticamente sozinha, recebendo dados do WMS.
Então, esse processo também, a minha empresa fez a modelagem do WMS e a partir dessa modelagem ela manda informações para a máquina e a máquina vai sozinha coletar o pallet, armazenar ou retirar o pallet para fazer a expedição, o atendimento do picking e expedição. Quando a gente fala de custo de metro quadrado hoje no Brasil, né, assim, tá um absurdo aí. Claro, com a crise, esse negócio, esses preços, na realidade, eles acabaram se estabilizando, mas de certa forma ainda é muito alto ainda no Brasil. E quando você fala de ter um ganho num corredor, de trabalhar com um corredor de 1,80, né, um corredor médio aí, corredor bom que as empresas trabalham com equipamento hoje, 2,80, né, você está ganhando 1,30 m ou 1 metro que seja, se você pegar aí quantos corredores, né? 50 corredores, é um ganho extraordinário, né? Com certeza. E 2,80, você operar com o corredor 2,80, além da máquina ser muito boa, você precisa ter um piso também de altíssima qualidade que te permita manobrabilidade da máquina e te dê velocidade no processo. E a gente vê, eu vejo muitas empresas fazendo projetos por si só, né? E corredores não, é muito pequeno. E aí você pega as alturas também, né? Porque hoje, a gente pegar hoje, pelo menos os novos, né? 80%, 90% dos novos empreendimentos tem aí 12 metros de altura utilizáveis, mas eles colocam os espaços muito pequenos para, por exemplo, um operador trabalhar. Você falou que esse operador ele vai ter um operador, mas é mais automático do que mecânico, mas se estraga a estrutura, se bate máquina. Qualquer máquina hoje custa 60, 70, 80, 100 mil dólares, né? Sem dúvida. E aí o custo, às vezes, que você economiza ali diminuindo, você ao longo do período ali do trabalho, você vai gastando, vai comendo esse valor, vai comendo esse valor aí que você... É verdade. E sem contar também que são projetos que muitas vezes são implementados e não se leva em consideração, por exemplo, velocidade dentro do corredor. Em que momento ele começa a fazer elevação ainda em trânsito da torre, do garfo, para poder coletar ou levar o pallet para armazenagem. Então, esses projetos, não basta você só olhar a questão de largura de corredor, que máquina vai operar, mas fazer todo o estudo para saber qual é o melhor aproveitamento, qual é a maneira mais econômica de se operar dentro de um CD dessas condições. E tudo ligado aos produtos também, né? Sem dúvida nenhuma. Os produtos têm que estar nos locais certos, né? Sem dúvida nenhuma. Falando ainda sobre o projeto de Angola, como é que veio esse trabalho? Como é que esse trabalho caiu nas suas mãos, na mão da sua empresa? Na verdade, foi uma empresa brasileira que já tem uma atividade bastante extensa, é uma empresa do Rio de Janeiro, que já tem uma atividade bastante extensa junto ao governo angolano e que precisava ter um profissional da área de logística, estava buscando um profissional da área de logística e acabou, através de um amigo comum dessa empresa e meu, esse meu amigo acabou me indicando para a empresa e aí a gente acabou fazendo uma parceria e fomos a Angola, passamos uma temporada lá para entender todo o projeto, até resultar nesse escopo técnico. E nesse trabalho, a gente até falou de dificuldade. Qual foi a maior dificuldade aí? A gente sabe que tem cultura, porque as pessoas perguntam, logística é logística. Aqui, em Angola, no Kuwait, na China, nos Estados Unidos, logística é logística, né? Sem dúvida. As pessoas muito que não conhecem me perguntam o conceito de logística, e eu costumo dar um conceito muito simples, é pegar um produto de um lugar para o outro, né, do ponto A para o ponto B, com menor custo, com melhor produtividade, com melhor qualidade. E básico, né, sendo de forma muito básica, exatamente. É isso, e aqui em qualquer lugar do mundo. Né? Mas aí a gente tem algumas barreiras, por exemplo, daqui para os Estados Unidos é a tecnologia, que eles têm muitas tecnologias que eles utilizam lá que nós não utilizamos aqui, não porque não temos, mas por causa do custo, né, do custo-benefício. Eu fui em uma operação nos Estados Unidos que ele tinha 4 ou 5 sistemas de armazenagem diferentes dentro do mesmo CD. Um era transelevador, o outro era pick and by light, o outro era a estrutura normal e 2 WMS diferentes trabalhando dentro do mesmo CD, um CD de varejo. Eu não entendi muito bem, eu falei, mas por quê? Porque ele falou, olha, nós estamos num detalhe tão grande que a gente está avaliando agora e nós avaliamos que para o picking ali, para o unit picking, esse WMS ele é melhor para essa operação e para o restante cargas mais fechadas, os pickings menores e cargas fechadas, esse WMS, os dois trabalham juntos. Os dois trabalham juntos, junto com o RP, e eu tive um ganho de 3, não sei quantos % de produtividade fazendo esse trabalho. Né? E a gente não tem esse tipo ainda de detalhe aqui. De preocupação né? Então, mas e lá a dificuldade? Língua, cultura...
governo, né? Acho que governo é governo também em qualquer local, né? Sem dúvida, mas a cultura é um problema, é um problema. A língua, se fala português, não é muito problema nesse aspecto. O problema cultural é um dos que a gente enfrenta em qualquer país que a gente vai. Segundo, legislação. Terceiro, talvez, seja a dificuldade, lá especificamente, dificuldade em encontrar fornecedores. Fornecedores de equipamentos, fornecedores de transporte. E algumas dificuldades até pelo atraso mesmo da tecnologia, atraso dos processos. É muito grande? É bastante grande. Para você ter uma ideia, tem navios que ficam esperando para ser atracado até cerca de 30, 32 dias. Se nós achamos que está ruim aqui, né? E, se a gente acha que está ruim aqui, você imagina lá. E quando eu falo de transporte, por exemplo, né, o escritório que eu usava lá nesse período lá em Angola, ficava bem no centro da cidade e muito próximo ao porto. E era um caminho em que os caminhões que faziam a carga no porto passavam muito próximos desse escritório. E, em geral, quase todo dia, você tinha carga derrubada no meio do caminho. Então, o trânsito virava um caos porque caía a carga no meio do caminho. Quer dizer, eles não sabem amarrar a carga, que é uma coisa básica, entende? Os caminhões não estão adequados, preparados para receberem determinados tipos de carga, não se faz amarração e a carga acaba se perdendo no caminho. Então, esse tipo de atraso é que acaba assustando um pouco, esse tipo de falta de tecnologia, falta de desenvolvimento que acaba assustando um pouco. Se você vai lá e não conhece todos esses problemas, né, você vai montar um projeto e não vai bater nunca, né? Pelo menos os tempos. Né? Exatamente. Imaginar que a carga cai, porque tudo bem, você acaba avaliando, no final das coisas, tem que avaliar trânsito, né, para o lead time, essas coisas todas, você não entende esse tipo de processo, né? Exatamente. E é a hora que a gente fala do consultor. Então, eu queria te perguntar, né, eu ouvi muito isso minha vida inteira, né? No Brasil tem algumas coisas que não saem da cabeça das pessoas nunca, né? Para ser um bom profissional, acho que em qualquer área, né? Até na área de logística, a gente ouve muito que para ser um bom profissional, para ser um consultor na área de logística também, você precisa ter cabelo branco, né? Ou não ter cabelo. Eu ouço bastante isso e a gente já está vendo que hoje tem alguns jovens aí muito competentes trabalhando, né? Com pouca experiência, mas com mais inteligência, porque logística é inteligência pura, né? Pura. Não tem muito o que falar. No seu ponto de vista, isso que eu falei, né? Tem que ter cabelo branco ou não, mas o que precisa para um bom profissional na área de logística, uma boa empresa de consultoria para se trabalhar aqui no Brasil? O que o profissional precisa, o que a empresa precisa para ser uma boa empresa e ter bons profissionais? Eu acho que é um conjunto de qualidades ou que um bom consultor e uma boa empresa de consultoria precisa ter. Primeiro, eu acho que comprometimento e um alto grau de profissionalismo. Esse é fundamental, aliás, em qualquer profissão. Segundo aspecto é a questão de você assumir o DNA da empresa. Eu costumo dizer que é ter o DDD, a dor de dono. Você ter o DNA, e especialmente em projetos de muito longo prazo. Você assumir o DNA, ter o DNA da empresa, do cliente, é muito importante para o sucesso do projeto. Isso não é muito fácil, né? Não Porque, é muito no fácil. final das contas, você vai ter que ter vários DNAs ao longo do mês, ao longo do ano, porque você pode fazer 2 projetos, né? Exatamente. Imagine quando você tem 2, né? Pois é. Você vai ter que trabalhar com 2 DNAs Você diferentes. tem que ficar ligando e desligando botões à medida que você está em cada um deles. Um outro aspecto que eu acho fundamental é que se tenha a visibilidade, primeiro se conheça a política da empresa, conheça bem a empresa e tenha a visibilidade estratégica, operacional e tática, né, para que os projetos e as soluções sejam absolutamente aderentes à política da empresa, aderentes às necessidades da empresa. Um outro aspecto também que eu acho importante é a questão da flexibilidade e rapidez nas entregas do trabalho. Obviamente com segurança, com a profundidade necessária. Muita flexibilidade. Além de tudo, um jogo de cintura, um bom negociador e, acima de tudo, um bom articulador. Hernani, obrigado, né? Nosso programa está chegando ao fim. Eu acho que são com informações tão técnicas assim, né? A gente precisa cada vez mais levar e fazer com que o profissional de logística que ele se capacite, né? Eu vejo aí os programas aí das faculdades de logística muito básicos ainda, né? A gente vai fora do Brasil, já tem cursos intensivos, mestrados, até doutorados na área de logística, transportes e supply chain, e a gente ainda
ainda carece um pouquinho de informação e esse é o objetivo do programa, né? E acho que são com conteúdos igual a esse que nós tivemos aqui, que eu acho que a gente, cada dia que passa, a gente dá um passo a mais, né? Sem dúvida. E consegue disseminar tanto, um pouco dessa cultura e disseminar um pouco de conhecimento também, eu acho muito importante. Estamos finalizando mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que nosso programa inédito vai ao ar todas as quartas-feiras. E se você perdeu qualquer um dos nossos programas, você pode checar na nossa página no YouTube, que é o programa Logística em Foco. Até a próxima.